Olá, sejam bem-vindos a mais uma classe, a mais um vídeo sobre Immanuel Kant. Nos vídeos anteriores estudamos a crítica da razão pura, esse projeto kantiano de avaliar as possibilidades transcendentais para a razão construir um tipo de conhecimento que seja suficiente para fundamentar a ciência. E vimos que Immanuel Kant organizou essa proposta de uma crítica da razão pura em dois grandes momentos. Na primeira parte da crítica da razão pura, ele definiu quais eram as condições que ele chama de as formas puras da sensibilidade. Com isto, Kant estava dizendo que o homem conhece de uma forma mediada a experiência sensorial. Deixe-me explicar. Kant estava dizendo que o homem, quando percebe a realidade científica, sensível, já organiza essa realidade segundo as formas da sensibilidade. Quais são essas formas? O espaço e o tempo. Então, conclui Kant, fora, mais além dessas formas da sensibilidade, o homem não pode conhecer a realidade. Então, qualquer tipo de realidade que exista, mas que o homem busque conhecer fora dessa realidade espaço-temporal, é uma realidade em si, que tem a sua existência, mas que não pode ser conhecida pela razão. Porquê? Porque estão para além dos limites da razão. Então, as formas do espaço e do tempo, que Kant chama de as formas da sensibilidade, são o primeiro nível que limitam a possibilidade de conhecimento da razão, mas que ao mesmo tempo, segundo Kant, garantem que esse conhecimento seja um conhecimento científico. Vimos que, na segunda parte da crítica da razão pura, Kant estabelece um outro nível de categorias, que ele chama de categorias do entendimento, e que vão dar essa forma lógica final ao conteúdo que já havia sido organizado, recebido e organizado pelas formas da sensibilidade, o espaço e o tempo. Então, se você junta a primeira parte da crítica, que são as formas da sensibilidade, com a segunda parte da crítica, chamada de analítica transcendental, que vai trabalhar e definir quais são as categorias puras do entendimento, você chega a uma concepção de razão. Que concepção de razão é essa? Uma concepção de razão que vai ter que fazer uma distinção para delimitar o conhecido, vai ter que fazer uma distinção entre dois tipos de realidade. Uma realidade numénica, para além da experiência possível, para além do conhecimento possível, que existe, mas que não pode ser conhecida. E uma realidade fenoménica, uma realidade que é conhecida dentro das possibilidades da razão e do sujeito. E com esta proposta de uma divisão entre uma realidade numénica e uma realidade fenoménica, Kant vai estar concluindo a resposta à sua importante pergunta. São possíveis os juízos sintéticos a priori? Por outras palavras, a ciência é possível? E a resposta, a primeira grande resposta de Kant na crítica da razão pura vai ser que sim, a ciência é possível se a razão levar em conta e respeitar os seus próprios limites. E os seus próprios limites são, em primeiro lugar, repito, as limitações quanto ao conhecimento sensível, as formas da sensibilidade e, em segundo lugar, as limitações quanto às categorias do entendimento. Muito bem, esta foi a primeira conclusão a que a gente chegou
analisando a crítica da razão pura. Mas esta obra, ela não termina somente com estas duas grandes divisões. Repito, em primeiro lugar a estética e em segundo lugar a analítica transcendental. Há uma terceira divisão, um terceiro tema da crítica da razão pura que merece a nossa atenção. Porquê? Porque, obviamente, o facto de Kant ter concluído que existe uma realidade que existe, mas que não pode ser conhecida, levanta todo o tipo de questões. E lembro que uma das questões que a gente levantou é se as grandes ideias da metafísica tradicional, como sendo a ideia de alma, a ideia da imortalidade, a ideia de liberdade e, para o nosso curso, a ideia de Deus, Kant, desde o início do seu pensamento, perguntou se essas ideias da metafísica podem ser conhecidas. E agora a gente já tem uma resposta preliminar. Essa resposta preliminar diz que não, essas ideias não podem ser conhecidas porque elas pertencem a um tipo de realidade que está para além das limitações e possibilidades da razão pura. Mas isso não significa que essa realidade não exista. Agora, a pergunta que a gente vai ter que fazer e que Kant vai tentar responder na terceira parte da sua crítica da razão pura é como podemos conhecer esse tipo de realidades que não são realidades fenoménicas, que não são realidades do conhecimento, mas que continuam sendo realidades da razão. Deixe-me explicar. Obviamente, ainda que Kant não consiga justificar racionalmente a existência dessas realidades metafísicas, diz Kant, a razão não deixa de pensar sobre elas, sobre a alma, sobre a existência do mundo, sobre a existência de Deus, da liberdade, ainda que não sejam realidades que possam ser palpáveis, que possam ser organizadas pelo espaço e pelo tempo, que possam ser alvo da organização lógica das categorias do entendimento. Essas ideias continuam sendo ideias racionais. Então, para responder e para poder dar uma solução para este paradoxo, Kant vai estabelecer uma terceira divisão na crítica da razão pura. Então, ele vai dizer que a crítica da razão pura, esse seu projeto, ele tem uma primeira parte que é a estética transcendental, onde se estuda as formas puras da sensibilidade, espaço e tempo. Tem uma segunda parte que é a analítica transcendental, onde se vai meditar sobre as categorias puras do entendimento, e a crítica da razão pura tem que ter uma terceira parte onde se analisará a dialética da razão. A dialética da razão. O que é a dialética da razão? Bom, para responder a esta pergunta, em primeiro lugar, temos que entender que Kant faz uma distinção entre o entendimento, que é esse raciocínio lógico que a razão faz para trabalhar através das suas categorias aquilo que foi organizado espaço-temporalmente pela sensibilidade, e Kant opera uma distinção então entre o entendimento e a razão. Porquê? Bom, pela razão que apresentei no início, que apesar do entendimento organizar a experiência sensorial com essas categorias que a gente estudou, sobra algo no entendimento, sobra algo que Kant vai chamar de a razão e que terá uma lógica própria, que é uma lógica diferente da lógica das categorias do entendimento, mas que
o entendimento não pode deixar de analisar como algo necessário. Bom, deixe-me dar um exemplo claro. Quando o entendimento olha e pensa para as ideias de liberdade, de alma e de Deus, o entendimento não pode deixar de concluir que são ideias que não fazem parte nem dos seus conceitos e muito menos são, digamos, categorias organizadas a partir da sensibilidade. Porquê? Porque você não pode situar espaço-temporalmente Deus, a liberdade, a consciência moral. Então, existe um conjunto de ideias que não se dão espaço-temporalmente, que vão também, não podem ser também organizadas pelas categorias do entendimento, mas continuam sendo ideais da razão. Então, Kant, para explicar esta situação, ele vai ter que admitir uma divisão, uma distinção entre entendimento e razão. E se o entendimento ele vai trabalhar a partir de categorias lógicas, independentes da experiência, a razão ela vai trabalhar com ideais e de uma forma dialética. Ela vai trabalhar com ideias que são diferentes das categorias do entendimento e que vão potencializar o raciocínio sobre a realidade. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, e é uma pergunta importante, por favor, registre isto nos seus apontamentos. Por que é que a razão pensa dessa forma? Por que é que a razão não se detém na estética e na analítica? Por que é que a razão ela não se detém com a formação de categorias espaço-temporais e com a formulação lógica da realidade? Por que é que a razão precisa de pensar a realidade mais além da sensibilidade e mais além da lógica? Essa é uma pergunta importantíssima para Kant. E a resposta que ele dá é incrível. Kant vai dizer que há um desejo e uma exigência da própria razão para atingir um pensamento da totalidade da realidade. Então, o que ele está dizendo é que, ainda que todo o conhecimento comece com a experiência, seja organizado pelas categorias de espaço e tempo e depois seja formateado ou formatado pelas categorias do entendimento, a razão apresenta uma exigência de um pensamento sistemático, uma exigência de uma totalidade do pensamento e, para alcançar essa totalidade, a razão precisa de fazer uso dessas ideias que eu já citei. As ideias de Deus, a ideia de mundo, a ideia de liberdade, a ideia de imortalidade, enfim, existem outras ideias. Então, essas ideias que precisam de ser explicadas quanto à sua origem e quanto à sua função, não são ideias da sensibilidade. Não são também categorias do entendimento. São ideias da razão que têm um funcionamento próprio, uma finalidade própria, e é sobre isso que agora queremos explicar. Queremos explicar que essas ideias, para Kant, são fundamentais para a razão, porque permitem à razão passar da sensibilidade e da lógica para alcançar um pensamento que seja total, que seja universal, mas são ideias que não são científicas, porque não se encaixam no ideal de conhecimento que Kant tinha definido anteriormente. E, portanto, para entender o funcionamento e a lógica própria destas ideias da razão, Kant vai ter que dar
um outro tipo de funcionamento à razão que é distinto do funcionamento que ele estabeleceu para o entendimento. Então, o estudo kantiano desta nova dimensão, que ele chama de razão, e das suas ideias, vai ser a forma que Kant encontrou para dar um lugar e justificar a existência destas ideias. A ideia de Deus, a ideia do mundo, a ideia da imortalidade. Então, ao quanto à primeira grande questão, é possível a metafísica? Kant vai dizer que, em primeiro lugar, sim, a metafísica é possível como ideias reguladoras da razão. Mas a metafísica não é possível quanto ao conhecimento científico. Cientificamente falando, a partir da razão pura, a metafísica e as suas ideias sempre serão ou estarão para além do conhecimento científico. Mas as ideias metafísicas são uma realidade para a razão e Kant buscará explicar que tipo de realidade é essa e que tipo de existência é essa e quais são as funções dessas ideias metafísicas no funcionamento da razão. Para fazer esse tipo de explicação, Kant divide o seu argumento em dois momentos. Em primeiro lugar, ele vai tentar explicar como se processa essa dinâmica da razão, que ele vai chamar de dialética transcendental. E, em segundo lugar, um tema que é muito importante para o nosso curso de Filosofia da Religião, Kant vai tentar explicar que a ideia de Deus tem uma existência, tem uma função para a razão, mas a ideia de Deus não pode ser justificada racionalmente. Então, Deus tem uma existência, mas essa existência é uma existência que não pode ser provada racionalmente dentro dos limites da razão teórica. Isso vai fazer com que Kant estabeleça que Deus é uma realidade, mas é uma realidade não racional, ainda que seja necessária para fundamentar a moralidade. Ela é uma realidade importante para fundamentar a consciência moral, ainda que Deus não possa ser conhecido racionalmente, nem provado racionalmente. Muito bem, quero dar para vocês algumas informações básicas para nós entendermos como funciona essa dinâmica da razão, a que Kant chamou de dialética transcendental. A primeira informação, que a gente já viu, é que Kant notou, identificou, que na razão havia um desejo, um anelo de alcançar um pensamento total para a realidade, algo que as formas da sensibilidade e que as categorias do entendimento não podiam alcançar. Então, Kant vê que o ideal da razão é um ideal onde domina a ideia de totalidade. A ideia de totalidade. Então, se justifica essa distinção entre um entendimento e uma razão. O entendimento funciona a partir das suas categorias lógicas, mas que é limitado a essa mesma lógica, e uma razão que não tem uma limitação lógica, porque o anelo, a ideia, o impulso que domina a razão é alcançar, é aspirar esse conhecimento absoluto que a sensibilidade e a lógica não podem alcançar. Então, a razão, de uma certa forma, arrasta o pensamento lógico e o pensamento sensível para esse domínio da totalidade absoluta. Da totalidade absoluta. E isto gera o que Kant chama de os paradoxos da razão.
os paradoxos da ideia ou das ideias da razão. Ele também chama da ilusão da razão. A razão, ao pensar, ao buscar um pensamento absoluto para as coisas, ela entra em paradoxos e ela entra numa certa ilusão, e é sobre isso que eu agora quero falar. Quais são os paradoxos da razão e qual é essa ilusão que depois a razão tem que cuidar? Bom, vamos apresentar 3 exemplos a partir de 3 ideias da razão. O primeiro exemplo é a ideia de alma, o segundo exemplo é a ideia de mundo e o terceiro exemplo é a ideia de Deus. Os 3 são ideias da razão. Então, quando a razão ela pensa, por exemplo, a ideia de alma, a razão, obviamente, nota que existe algo que é o eu. E esse eu, obviamente, é um eu que se experimenta e que se pensa dentro do espaço e no tempo. Então, quando você faz uma análise interna, você vê que, apesar de estar no espaço e no tempo, existe algo que você chama de eu, que você chama de consciência e que se mantém. E que se mantém apesar dessa mudança espaço-temporal a que o homem está submetido por viver no mundo. Então, a partir dessa convicção da razão de que há algo que se mantém, que é a consciência, apesar das mudanças espaço-temporais, a razão, ela se equivoca, ela passa por uma ilusão, ela, segundo Kant, passa os limites da razão, do entendimento e promulga a possibilidade de que exista um eu eterno, um eu que nunca deixe de ser, um eu que possa persistir apesar das mudanças espaço-temporais. E essa ilusão da razão faz com que a razão pense a possibilidade da imortalidade da alma ou da existência da alma. Você vê aqui qual é o paradoxo? Por um lado, a razão nota que existe algo, um eu, que persiste apesar das mudanças espaço-temporais. E isso faz com que a razão, nesse seu desejo de totalidade, supere as próprias limitações lógicas e as próprias limitações espaço-temporais da razão e promulgue essa ideia de uma alma e até de uma imortalidade da alma. Então, Kant apresenta este tipo de raciocínio e de funcionamento da razão como algo necessário, o desejo de totalidade, o desejo de absoluto quanto a qualquer tipo de conhecimento, e, por outro lado, apresenta este funcionamento da razão como um paradoxo, como uma contradição e até como uma ilusão. Bom, Kant não dá uma resposta quanto a este problema. Ele simplesmente diz que é um paradoxo da razão, que a razão não pode deixar de pensar desta forma paradoxal. Repito, por um lado, desejando estabelecer-se ou limitar-se à experiência, limitar-se às categorias lógicas do entendimento e, por outro lado, a razão não pode deixar de desejar esse conhecimento absoluto para cada aspecto da realidade. Quero dar um outro exemplo, por exemplo, o exemplo sobre o mundo, a existência do mundo. A ideia de mundo é uma ideia da razão. Se você pensar um pouco, você não vai encontrar a ideia de mundo na experiência. Quando você experimenta a realidade
em termos espaciotemporais, você não tem acesso, através da experiência sensível, à ideia de mundo. Você tem coisas que você vai organizando logicamente, mas isso é bem diferente do que ter acesso a uma ideia de mundo. E Kant diz, gozado, essa ideia de mundo, ela existe na razão. Então, como aparece essa ideia de mundo na razão? E porque é que a razão não pode deixar de pensar sobre essa ideia de mundo? Bom, vamos utilizar a mesma lógica. Por um lado, a ideia de mundo, como eu falei, não é algo que se possa provar e não é algo que existe em termos de categoria lógica. Mas a razão, quando olha para a lógica do mundo e vê que o mundo está organizado a partir de uma relação de causa e efeito, a razão não pode deixar de aspirar a um pensamento absoluto. E a razão não pode deixar de anelar a busca por uma causa que não seja causada, por um primeiro princípio. Bom, mas quando a razão assim o faz, ela já está, digamos, ultrapassando a fronteira da sensibilidade, a fronteira da lógica, do entendimento e, portanto, cai num paradoxo. Porquê? Porque uma coisa é, como disse David Hume, ver que o sol nasce todos os dias. Outra coisa é estabelecer que há um princípio absoluto, uma verdade absoluta de que o sol seguirá nascendo todos os dias. Então, uma vez mais, na ideia de mundo, vemos esse paradoxo da razão. Ela parte dos dados, dos sentidos e das categorias do entendimento, mas por causa do seu ímpeto de querer pensar as coisas em termos de um conhecimento absoluto, a razão não pode deixar de cair e de pensar numa ideia que não tem qualquer fundamento experimental, que não tem qualquer fundamento lógico, mas que é uma ideia da razão. E, em terceiro lugar, temos uma outra ideia da razão que vai ser muito importante para o nosso curso de Filosofia da Religião, que é a ideia de Deus. A ideia de Deus. Bom, uma vez mais perguntamos como é que surge esta ideia de Deus na razão. E Kant vai dizer, bom, a razão, quando olha para as formas da sensibilidade, quando vê que a realidade está organizada no espaço e no tempo, e depois, quando formata essa realidade experimentada a partir da lógica do entendimento, essa razão ela não se controla, mas ela quer estabelecer um pensamento único para toda essa realidade da razão. E, portanto, nesse desejo de alcançar uma síntese última, um pensamento último que explique toda a realidade, a razão acaba por idealizar essa ideia de Deus. E através dessa ideia de Deus, a razão busca explicar a totalidade da realidade que, por um lado, é percebida pelos sentidos e que, por outro lado, é formada logicamente pelo entendimento. Mas quando a razão, no seu esforço sensível e no seu esforço do entendimento, busca perguntar se esse conceito, se essa ideia, Deus, é possível logicamente, a razão entra num paradoxo. Outra vez. Que paradoxo é esse? Ela não pode deixar de pensar sobre Deus como essa síntese última da realidade, mas, por outro lado, Deus não se encaixa dentro
daquilo que a razão havia estabelecido anteriormente como sendo os juízos sintéticos a priori. Deus, como ideia importante da razão, não se encaixa dentro desse nível fenoménico que a razão havia estabelecido anteriormente como sendo o conhecimento possível. Então, da mesma forma que a ideia de alma é uma ideia importante para a razão, mas que a razão não pode justificar na experiência, nem dentro das suas categorias do entendimento, da mesma forma que a ideia do mundo é uma ideia que orienta a razão, mas que não se encaixa dentro do espaço e do tempo e não se encaixa dentro das categorias do entendimento, o mesmo vai acontecer para a ideia de Deus. A ideia de Deus é uma ideia da razão, é uma ideia que permite à razão estabelecer um pensamento total sobre a realidade, mas a ideia de Deus não pode ser provada nem justificada dentro daquilo que Kant havia estabelecido como sendo o conhecimento possível da realidade. E a partir desta declaração, vamos ver agora, em seguida, como Kant vai destruir essa tese tradicional de que se poderia justificar, se poderia provar racionalmente a existência de Deus. Para finalizar, então, esta apresentação sobre a terceira parte da crítica da razão pura, que Kant chama de a dialética transcendental, eu quero terminar esta parte fazendo duas perguntas importantes, que eu creio que podem ser a porta aberta para a futura avaliação da filosofia e da religião de Kant. Que perguntas são essas? Em primeiro lugar, diante deste funcionamento sui generis da razão, precisamos de perguntar: de onde se origina este impulso da razão por buscar um pensamento absoluto sobre as coisas? Qual é a origem destas ideias da razão? E porquê que a razão, ainda que pense estas ideias de uma forma paradoxal, porquê que a razão não pode deixar de pensar estas ideias metafísicas? Creio que é uma pergunta muito importante. De onde? Qual é a origem deste impulso da razão para pensar a realidade em termos do todo? Porquê que a razão não se satisfaz por ter um conhecimento parcial da realidade? E qual é a origem destas ideias que a razão não pode deixar de pensar sobre elas, mas que são ideias que estão para além do conhecimento racional possível? A ideia de Deus, a ideia da alma, a ideia da liberdade, a ideia do mundo. Como se originam estas ideias? Então essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, será que o paradoxo da razão, tal como Kant o apresenta, não poderia ser resolvido se Kant tivesse partido de uma outra concepção de homem, de uma outra concepção antropológica? Será que estes paradoxos da razão não poderiam ser facilmente resolvidos se Kant não tivesse partido de uma outra concepção de razão, diferente da concepção iluminista da razão? Então eu peço que você escreva essas perguntas, medite sobre essas perguntas, porque estaremos meditando sobre elas no vídeo final, onde estarei fazendo uma grande avaliação deste iluminismo racionalista de Immanuel Kant. Um abraço e até ao próximo vídeo, onde estaremos avaliando a crítica de Kant às provas tradicionais
da existência de Deus. Até à próxima.